Ah, olá, boa noite. Estamos aqui entrando para a live de hoje no tema saber ouvir. Será que você sabe ouvir? Será que você é um bom ouvinte? Me conta aqui. Será que você realmente fica presente para ouvir de verdade aquela pessoa que está conversando com você? Como é que é isso? Como é isso na sua realidade, no seu dia a dia, na sua vida? Estou convidando aqui as pessoas para esse bate-papo gostoso, que eu acredito que pode contribuir muito com você, com o seu crescimento. E daí nós vamos tirar bastante proveito de entender mais sobre saber ouvir. Vamos lá então iniciar esse processo. Cadê? Deixa eu ver aqui mais algumas pessoas. Ah, gostoso. Convidando aqui. Oi, tudo bem? Olá, nossa, quanto tempo! Ah, gostoso, Ivani, muito bom, quanto tempo. Pois é, eu tô falando aqui a respeito do saber ouvir. Será que você sabe ouvir? Será que realmente você é um bom ouvinte? Ou na verdade você tem muita dificuldade? Como é que é? É um assunto interessante. Saber ouvir. Muitas vezes nós não estamos conectados com a pessoa. Hoje tá todo mundo voltado, sabe para quê? E todo mundo fica assim, ó. E mal olha nos olhos. É uma verdade ou não é? A grande maioria está o tempo todo com o celular teclando, muitas vezes interagindo com outras pessoas ao seu redor e não estão mais se conectando para se olhar nos próprios olhos. E o celular vai ganhando a vez. Ele vai entrando, ele vai dominando. Quando você vê, aquela conversa se foi e você não estava presente. Você não estava atuante daquele momento. E aí aquilo perde, muitas vezes perde. Isso está acontecendo de diversas maneiras e com todas as idades. Está acontecendo com as crianças que já estão ganhando celular muito cedo, do qual, na minha opinião, eu acredito que é desnecessário para uma criança um celular, porque faz com que a criança perca muito da pureza, da brincadeira que ela gosta de ter, quer correr, fazer um monte de coisa bacana, e para se envolver demais com o celular e se fechar muito no mundinho dela. É uma coisa que vocês poderiam estar até avaliando isso. Para o pré-adolescente também, ele está ali envolvido com aquele celular e ninguém vai tirar ele daquele mundo. Ele também não para conversar e ouvir, estar presente e até olhar nos olhos com a família. E assim está indo todo mundo, é no trabalho, é nos adultos, é até os mais velhos que estão curtindo, é claro, porque tem mais pessoas mais velhas que não sabem usar, e faz parte. Mas eu vejo pela minha mãe não sabe usar e ela fala, as pessoas não têm mais conversas. E é verdade, as pessoas só têm o celular para interagir. Será que esse é seu caso? Fala para mim. Porque é algo importante. Agora, quem é que pode levantar essa mãozinha e me fala assim, eu sei ouvir? Ah, eu quero ver quem é que sabe aqui. Eu sei ouvir o outro. Porque é uma arte, gente. É uma arte poder saber ouvir o outro. Quem é que está pleno nisso? Assim, não, eu sei ouvir, eu sou uma boa ouvinte. Vamos lá, me conta aqui. Ou quem não está sabendo ouvir, quem tem dificuldade de ouvir, não consegue. O outro está falando, você está atropelando. Você conta suas coisas em vez de verdadeiramente ouvir o que o outro está te dizendo. É algo profundo, viu? Eu prefiro ouvir, a Ivani falou. Saber ouvir. Bom, saber ouvir é uma... A gente precisa ter uma boa posição, tá? Uma boa posição e uma boa relação de escuta. Eu preciso ter uma boa relação de escuta.
E disso também, eu acredito que uma das coisas mais importantes na arte do saber ouvir é você também, a pessoa que está ali, né, interagindo com o outro, é ter também suportar, sabe? Saber suportar um pouco das incertezas, das frustrações e das angústias dentro de uma conversação que muitas vezes não lhe agrada. O que pouco acontece com as pessoas, elas não querem sentir esse desconforto, por isso atropela a conversação, por isso acaba não tendo uma verdadeira comunicação de entendimento, uma verdadeira comunicação do qual pode-se tirar proveito de aprendizado até mesmo. Faz sentido? Alguém se identifica com isso, né? Saber ouvir e também sentir, saber suportar um pouco dessa angústia de que não tá ali legal, mas eu também preciso saber ter, né, isso dentro de mim, porque as pessoas querem sempre ganhar e nunca querem perder. Então, diante de uma situação dessa forma, o ego fica muito inflamado, fica muito evidente. Então, dependendo de uma situação, tipo uma conversa, na discussão, vamos ver quem ganha, vamos ver quem é mais certo, vamos ver quem é mais sábio, vamos ver quem é mais inteligente. E aí vai tudo indo embora na questão do saber ouvir realmente. Muitas pessoas querem apenas ser ouvidos. E aí? O quanto você está disposto a ouvir a sua mãe que já envelheceu? E ela fala repetidas vezes. O quanto você está disposto a ouvir o seu pai? Ou o seu cônjuge? Ou seus filhos, que fica chamando mãe toda hora? O quanto? Né? O quanto você para realmente ouvir? Ouvir de verdade, ouvir com o coração aberto. E com o coração aberto é muito importante porque você vai sair do julgamento. Você vai ficar mais presente até mesmo. Muitas vezes as pessoas não estão presentes, elas não estão no aqui e agora se comunicando com as pessoas para poder realmente ser um bom ouvinte. Então, é como coloquei, saber suportar, que nem sempre eu vou ouvir algo que me agrada. Por isso vai dar uma certa angústia ou até mesmo uma frustração. Nem sempre eu vou ouvir algo que me agrada. Então, eu tenho que estar pronto, tenho que estar aberto para isso. Eu preciso, sabe, aceitar que quando eu ouço o outro, não é só para o meu agrado. Eu tenho que estar muito disposto a isso. Olá, tudo bom? Então, a razão nem sempre pode estar presente aí. Não, eu tenho razão, eu é que tenho razão, eu vou te mostrar, eu vou te provar, eu vou provar para você. Quantas vezes isso não aconteceu numa situação familiar? Quantas vezes? Numa reunião de trabalho? E perdeu uma série de contextos importantes que poderia ter sido diferente, ter voltado para casa com uma nova visão, com uma nova ideia, mas não se permitiu porque queria ter o quê? Razão, e eu não estava pronto a ouvir, a aprender. Então, é importante enxergar exatamente isso, tá? Na questão da linguagem, né? Na participação da linguagem, a escuta ao outro, né? A escuta pelo outro que está aqui comigo, eu preciso abrir mão do poder. Então, eu tenho que abrir mão do ego, abrir mão. Às vezes até de uma postura, né? Porque é médico, é filósofo, é advogado, não importa, eu preciso abrir mão disso para ouvir essa pessoa que está comigo, esse cliente, quem é você que está aqui na minha frente. Então é importante abrir mão do poder, né, de uma classificação, de uma altura, eu sou isso, então eu não estou aberto ao que você está me falando. Não, eu tenho que ter humildade para ouvir. Então não importa em que categoria eu esteja, mas sim quanto eu estou disposto a compartilhar o de fato estar presente dentro de essa comunicação de linguagem e aprender com o que o outro vai dizer para mim. O que eu tenho que tirar de proveito, né? O que eu vou tirar daqui? O que eu vou aprender com tudo isso?
né? Você já entrou numa conversa disposto a aprender ou só disposto a ensinar? Olha que interessante. Quantas vezes estamos só querendo passar as nossas experiências, mas poucas vezes querendo adquirir novas experiências? Uma criança pode te ensinar conversando, se você estiver disposto a ouvir essa criança. Muitas vezes uma criança te ensina, mas você não pode julgar com quem você está conversando. Você tem que estar disposto a ouvir, muito disposto a ouvir. Ouvir é uma arte, a arte do saber. Sábio é aquele que escuta sem julgar o outro. Saber perceber o que o outro quer dizer, né? O que o outro quer me dizer? Deixa eu olhar para ele, deixa eu olhar para os olhos dessa pessoa que está conversando comigo. Deixa eu ver como ela se comunica, como ela se expressa, né? Porque aí eu vou estar realmente interessado nesse assunto. Eu vou estar ali conectado com essa pessoa. Então, saber perceber o que o outro quer dizer, reconhecer a sua voz, né? Estar realmente entregue à conversa que está ocorrendo. Quantas vezes já aconteceu, talvez numa situação você está conversando e a pessoa está tão desligada e ela desconecta daquele momento e você pergunta novamente, mas você entendeu o que eu falei? E a pessoa fala, hã? Quê? Puxa, ai, fala de novo. Por quê? Às vezes é correria, às vezes você está conversando, mas você está pensando nas coisas que você tem que fazer na cozinha, às vezes é as coisas que você está pensando nas coisas que você tem para fazer do trabalho, e de repente você se desconecta. Então isso realmente é algo que eu quero que você pense. Nesse momento eu tenho que estar entendendo qual é o meu papel. Se por um momento eu parei para escutar, larga um pouco o que você está fazendo. Peça desculpa também. Desculpa, peraí, volta novamente. Eu acabei me perdendo. Volta novamente para eu entender e poder compreender melhor, porque eu estou te ouvindo melhor. Então, ter essa humildade para reconhecer que eu preciso ouvir. Eu preciso estar disposto a isso. Oi, tudo bom, Francisca? Que gostoso! Tá? Então, eu estou disposto também a ser humilde, a reconhecer que muitas vezes eu não ouvi o meu próprio filho, filha, meu marido. Eu estou disposta a falar assim, fala novamente, por favor, eu me perdi, né? Tem pessoas que acabam cansando, não vou falar mais com você que você não está me dando atenção, e assim começa o desvínculo, né? Começa a frieza na relação. Olha que situação, não quero mais saber. Um outro fator importante é uma pessoa que fala demais. Existem pessoas que falam muito e repetidas vezes. Pessoas que agem dessa maneira, elas têm grande dificuldade em se ouvir. Isso também é importante. A pessoa que fala demais, ela não se conecta consigo mesma. Ela tem um barulho mental muito grande, muitas vozes, muito diálogo interno. Ela não aguenta aquilo. E ela fala. Muitas vezes o outro realmente não vai querer interagir, porque ele não aguenta estar ali. E ele perde a paciência. Isso acontece com algumas pessoas que trazem alguns transtornos, né? Transtornos do borderline, da bipolaridade, da depressão. Pessoas também com ansiedade. Elas têm a tendência de não se ouvir. Elas criam um vício emocional, né? Porque elas querem uma atenção muito grande e elas ficam envolvidas naquilo porque ela precisa ser atendida naquele momento, e o barulho mental é tão grande e ela não se conecta consigo mesmo, e aí acaba se tornando uma pessoa até mesmo desagradável sem perceber, e muitas vezes a pessoa não quer estar junto. Então, nesse momento, quando você estiver com uma pessoa nesse perfil que está falando demais, o que você pode fazer? Pede para ela respirar, respira um pouco. Às vezes é uma ansiedade, tá? Eu falei de um modo mais gritante do transtorno porque existem níveis mais altos, tá? Mas uma pessoa comum com ansiedade até mesmo, tá falando desesperadamente, respira, calma, respira, fala pausadamente, vamos lá. Aí a conversa começa a ocorrer de uma maneira melhor, a pessoa passa a se conectar pessoalmente e aí ela vai entrando numa harmonia para poder falar com você o que está acontecendo com a vida dela.
tá bom? Já passaram por alguma situação assim, gente? Quem que pode compartilhar comigo de vivenciar uma situação com alguém que está falando muito e não saber lidar com isso? Isso gera um desconforto tão grande, não é verdade? Porque às vezes você até quer ouvir o outro, mas você fica perdido com aquela situação. E isso é uma das coisas que infelizmente acontece. Então, saber ouvir é também perceber. Quando eu estou olhando para a pessoa que conversa comigo, estou percebendo a respiração dela, estou sentindo ela, eu acabo me conectando de uma maneira muito pura e que posso até ajudar ela a se comunicar melhor. Existem coisas importantes que a gente precisa entender na comunicação, que a gente pode ajudar ou afundar a pessoa de vez. Já parou para pensar nisso também? Eu posso ajudar ou afundar. Olha só, vou dar um exemplo. Peraí, vamos lá, que eu anotei aqui essa parte importante. Vamos lá, deixa eu ver como que eu vou contar isso para vocês. A questão do afundar a pessoa, né? A pessoa tá vindo para contar algo que não tá legal, sabe? Queixas, reclamações, muito comum, né, numa conversação. Ai, meus filhos estão impossíveis, eu não tô bem no casamento, meu marido isso, meu marido aquilo. E você tá lá ouvindo, sei. Menina, mas como é que você aguenta viver desse jeito? Nossa, eu já tinha caído fora, eu não ia suportar tudo isso que você tá vivendo. Pronto, você já afundou ela de vez. Olha só. E uma outra comunicação. A pessoa vem para se comunicar de algo de sucesso, que ela está vivenciando, algo que deu certo na vida dela. Ai, eu tive uma promoção maravilhosa, eu quero compartilhar com você. Minha amiga, tô ali conversando. E você tá, sei. Mas menina, sabe o que é? Eu tenho para te contar algo melhor ainda. Você não sabe o que aconteceu comigo. Ou seja, você cortou aquele momento do partilhar do bom da pessoa. Existe o outro lado que você afunda, que você acabou criando uma negatividade muito maior diante da própria queixa que a pessoa está trazendo. E o outro é que você não se importou com aquilo de bom. Você não soube vibrar o sucesso do outro, porque você não soube ouvir. E quando eu não sei ouvir, é porque aqui dentro não aguenta lidar com algumas coisas. Então é importante eu entender quais são as minhas questões de angústias, frustrações, que me impede de estar mais aberto para se partilhar numa conversação e ser produtivo e ser gostoso até mesmo, né? Porque quando a gente está bem, a gente quer mais. A gente olha para aquela pessoa que vem partilhar um sucesso, por exemplo, e fala, puxa, que bacana, me conta mais. Como é que foi isso? Sério? Você fez o quê? Você fez uma prova? Você teve alguma evidência? Me conta melhor. Pronto, você ganhou aquela pessoa. Olha que gostoso. Aquela pessoa se sente com um brilho nos olhos porque você está notando ela. E aí começa a ter uma conversação muito boa, por quê? Porque ela se sente amada, ela se sente importante para você. Quantos casamentos não se rompem por falta de comunicação? Porque o parceiro, a parceira não está sabendo ouvir. Porque pais e os filhos estão se perdendo na questão da comunicação, do parar, do estar junto, do ouvir de fato. Ainda mais uma criança que está crescendo, ela vem com tanta modernidade do mundo, você não pode julgar, você precisa estar aberto a ouvir. A criança é muito pura, ela vem com muito amor e muitas vezes por você não saber ouvir e você ter as suas questões internas mal resolvidas, você corta a criança. Já falei para você não falar essas coisas para mim? Por que você veio falar comigo desse jeito, me contando essas coisas? Com quem você aprendeu? Pronto. Você perdeu aquele momento precioso. Então saiba ouvir. Filho, o que foi? O que você tem para me contar? Me fala mais. Verdade? Pronto, a criança já vai se empolgando e vai dizendo um monte de coisa bacana. Olha como é importante. Então não importa a idade com que a gente está interagindo, mas a gente precisa estar disposto a saber ouvir. E o ouvir, ele é gostoso. Você tá junto, você olha nos olhos, você se aproxima da pessoa. Você não se distancia dela. O distanciar é porque eu estou negando isso. Não tenho interesse.
E é tão ruim quando a gente não se sente bem perante as pessoas que não estão dispostas a nos ouvir. Elas mais nos julgam, porque elas já rebatem em cima. É tão ruim essa sensação, não é verdade? Então é uma coisa que eu quero que você pense. Então, para ter uma boa escuta, esteja livre de preconceitos. É muito importante que você esteja livre de preconceitos. E você também esteja aberto a ouvir o outro. Esteja aberto, né? Esteja de coração naquele momento. Nem sempre temos concordância quando a gente está dialogando. Nem sempre. É verdade? Sim ou não, gente? Nem sempre temos concordância com essa conversação, com o que eu estou ouvindo. Nem sempre isso acontece. Mas mesmo assim, vamos nos pôr, né, numa questão de escuta, como eu anotei aqui. Aí nós vamos colocar também a questão da flexibilidade. Se eu me ponho numa questão de escuta, eu tenho que ser flexível ao outro. E ser flexível é muito importante para que você note também que dentro das relações que você tem com as pessoas existem diferenças e eu vou ter que saber lidar com elas. Porque negar as diferenças é sofrer, é ficar sendo uma pessoa rabugenta, briguenta, é querer só colocar o seu ponto de vista e você vai se machucar muito se você for dessa maneira. É muito ruim agir dessa maneira. Então, se ponha numa condição flexível de ouvir o outro, sabe? Seja legal nesse momento. Não é só você que tem razão, não é só você que tem o direito de falar. Você também precisa saber que é importante ouvir. E não importa em que categoria você esteja, de mãe, de pai, de chefe. É importante eu saber ouvir o meu cliente. É importante eu saber ouvir o meu empregado. Eu preciso ouvir, senão como eu vou conduzir? Como eu vou conduzir melhor? Não tem como, gente. Tá? Então é em tudo. Você percebe que o saber ouvir vai para tudo na vida, tá? Então, para ouvir abertamente, eu preciso estar livre de preconceitos. Ponto. Você tem que entender isso com você mesmo, para eu saber ouvir. É importante você ouvir para poder também formar o quê? Novos pensamentos. Sabe? Como é importante ter novos pensamentos. E eu anotei bastante coisas aqui, do qual eu queria passar para vocês nessa questão da importância da escuta. Porque assim, as relações elas estão se perdendo, né? Eu lido com muita gente, eu ouço muitas pessoas e por muito pouco, tá? Por muito pouco. Então assim, você vê um casamento se romper, uma família se desconectar daquele adolescente que já está numa fase da vida, né, de descoberta e hoje está tudo muito moderno e por não conseguir ouvir, eu acabo me desconectando, distanciando e perdendo essa relação. Quando é perder de várias formas. É perder porque o ambiente do lar fica frio, é perder porque acaba se separando, é perder porque aquele filho não quer mais morar com você. Pode acontecer mil coisas aí, por questão de não estar tendo uma boa relação, de se comunicar e também saber ouvir, tá? Então vamos pensar nisso. Como é que eu estou fazendo? Né? Como que eu estou interagindo no meu lar, na minha família, no meu trabalho, se eu tenho algum cargo diferente, como que eu preciso estar aberto a isso? Não tem para onde você fugir, você precisa estar conectado e numa vontade maior de entender o quanto você está disposto a se tornar uma pessoa boa ouvinte ou aquela que nega e só faz do jeito que se quer. E aí você vai se tornar uma pessoa egoísta e aquele que não aceita nada que venha de fora. Então, se ele não aceita nada que venha de fora, ele se torna uma pessoa difícil. Quantas vezes vocês não se depararam com alguém, algum conhecido, que vocês falam, ih, aquela pessoa é tão difícil de lidar, ela não escuta ninguém. Ai, meu Deus, tem que ter jeito para falar com fulano. Então, olha que situação que fica, né? Tem que ter jeito. Olha só, delicado, não é? Então, eu espero que não seja o seu caso, né? Então, vamos pensar nisso. O saber ouvir. Quando alguém está falando,
e está nessa queixa constante, como havia dito, né, na negatividade, ela está falando, meu marido é ruim, meus filhos isso, meu patrão aquilo, e não para mais de falar. E você está disposto a ouvir, esteja disposto a ajudar e não afundar essa pessoa. Tá, mas o que está acontecendo para ter chegado nesse ponto? Aí você fez uma pergunta, a pessoa vai começar a parar um pouco com a queixa, né? Opa, ela está me perguntando isso, né? Aí ela vai começar a refletir dentro dos atos dela. Se de fato é só queixas que ela tem, porque ela foi aprendendo a ver só pelo negativo e se habituou a isso, ou se ela também tem outras questões que ela precisa se rever. E aí a pessoa para, nesse momento ela para observar. Então, quando você está ouvindo e você pode ajudar, você pausadamente faz uma pergunta, a pessoa volta para si e vai se rever. Nesse momento, ela pode receber isso como uma grande ajuda e falar, olha, eu não tinha percebido que eu estava me queixando, você me ajudou muito, obrigado por ter me ouvido, por ter me pontuado nessa pergunta. Nesse momento, muita coisa pode acontecer de bom e a pessoa até conseguir se resolver. Então você não afundou aquela pessoa, é mesmo, eu não sei como você aguenta isso, se eu fosse você já tinha caído fora, você ia colocar o quê? Mais fogo naquela situação ruim, né? E uma pessoa que vem para te contar algo bom, você tem a vontade de falar, puxa, conta mais, que legal, é tão bom partilhar isso com você, eu fico tão feliz de ouvir suas vitórias, eu fico tão preenchido com a sua energia, de ver que você atingiu esse patamar porque você desejou tanto. Então assim, você está muito entregue àquela pessoa, você de fato se importa com ela e essa pessoa vai tendo uma coisa muito boa com a vida dela. Isso é muito bom. E você pode começar a praticar aí na sua casa, sim, com seus filhos, com seu companheiro, companheira, né? Perguntando, como foi seu dia? Será que alguém já faz essas perguntas hoje em dia? Olha que tá tudo tão moderno, né? Como foi seu dia? Né? Você saiu para trabalhar, se despediu, tchau mãe, tchau isso, tchau aquilo, beijo, tchau. Isso quando dá também, né? E aí voltou, né? Aquele dia corrido. E será que você também para perguntar? E aí, como foi seu dia? Como que você está? Olha, a conversação como é gostosa. Como foi meu dia? Puxa, meu dia foi assim e tal. E você tá ali, atento, ouvindo, de mãos vazias. Você não tá com o celular na mão. Você tá com aquela pessoa, né? De repente a pessoa vai te contar que o dia foi difícil. Nossa, eu tive um trabalho tão difícil. Eu passei por tantos desafios hoje. Puxa, que legal, né? Poder ouvir você. O que eu posso fazer para te ajudar? Tem algo que eu posso fazer para te ajudar? Para tornar a sua noite então melhor, já que o seu dia foi um dia mais difícil? Olha que gostoso você poder se aproximar para compartilhar e também buscar uma solução mediante aquilo que aquela pessoa te relatou. Então, se você tiver entregue a esse momento com o outro, você vai tirar muito proveito. Muito proveito. Quando alguém compartilhar algo bom, então você diz, parabéns, estou orgulhoso de você, que legal ter você na minha vida, olha, você só me conta coisa boa, hein, tenho muito para aprender com você, hein. Alguém diz isso? Você já ouviu isso? Né? Você já disse isso para alguém? Quantas pessoas têm dor de cotovelo e não conseguem ouvir as vitórias que o outro tem para contar? E é amigo, hein? E é amigo. Às vezes até tá na família, irmão, e tá com dor de cotovelo. Oxi, isso não é legal, não é? Vamos aprender a ouvir as coisas boas também? O mundo é habituado de ouvir coisas ruins, começando pelas notícias. Aquele que para ouvir a televisão e tirar dela só o que é negativo, eu estou o que fazendo comigo? Algo que não é bom. Então vamos treinar para ouvir o que é coisas boas, né? Seja na minha vida, seja naquilo que eu estou buscando, através de internet, através de televisão, através de pessoas, através de amizade.
tem que ser muito legal, tem que ser muito bom. Seja bom para alguém também. Isso faz toda a diferença para a gente viver melhor com a nossa vida, tá? Então eu quero que você comece a treinar. Puxa, que incrível ouvir isso de você, que legal poder partilhar isso com você, porque eu posso aprender muito e eu tiro muito proveito de tudo isso. E quando é algo que é queixa, que é uma reclamação, faça perguntas para que aquela pessoa saia daquela situação negativa e possa encontrar uma resposta dentro dela mesma que vai levá-la para a solução e não para uma amargura ainda maior. Então, pensa nisso. E aí, outra coisa, quando você está trabalhando numa conversação, numa comunicação, você expressa alegria? Ou você fica, sei, Quando eu estou tendo essa comunicação, eu estou mostrando para o outro desinteresse. Eu não estou interessado em te ouvir. Quando eu expresso alegria, tá? Ou compaixão, porque às vezes a pessoa está te relatando uma situação delicada, você tem uma expressão, você tem um comportamento de olhar nos olhos, de se aproximar até mesmo da pessoa, que você quer abraçar aquela pessoa, você tem um interesse. Então isso é importante, tá? Você se comunique de todas as formas que você está interessado em ouvir aquela pessoa, em aprender o que você precisa aprender dentro de uma conversação até mesmo. Nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo. E se a gente for flexível dentro de uma conversa, dentro de um diálogo com uma pessoa, nós vamos ter muitas riquezas e crescimento, tá? É muito chato não ter com quem conversar. É muito chato ficar só com você. Então você precisa estar disposto a melhorar. Se você quer viver bem e ter uma boa escuta, esteja disposto também a fazer mudanças dentro de você. Isso vai fazer muito, muito bem para a sua pessoa e para quem está ao seu lado. Quando se escuta de verdade, você ouve para somar na vida de alguém. Olha que bacana. Quando você escuta de verdade, você ouve para somar na vida de alguém. Quando você nega ouvir, você acaba meio que virando as costas para as pessoas. E não importa quem ela seja. Então, vamos aprender a mudar essa postura para a gente viver melhor as nossas relações, tá? Ouvir a si mesmo também é muito importante. E um dos presentes que você vai ter por saber ouvir é se conectar com a presença. Com a presença, com o momento presente, com o saber viver no aqui e agora. Fique presente, treine até mesmo a sua respiração junto com o outro. Você vai conversar com a sua filha, com o seu marido, sei lá, não importa. Olha para a pessoa, respira junto com ela. Isso é rapport, a gente trabalha muito isso no coach, né? Quando a gente está com uma pessoa que a gente está trabalhando ela, a gente se conecta, a gente olha muito nos olhos. Por quê? A gente vai entrando dentro da pessoa porque eu tenho que estar disposto a isso, a me conectar, a ouvir essa pessoa. Então se conecta, respira junto, olha nos olhos. E aí a pessoa vai olhando para você e percebendo que você está de fato junto a ela neste momento. Isso é saber viver o momento presente, né? Isso é muito importante. Oi, Keiko, tudo bem? Então, assim, saiba realmente viver o aqui e agora numa conversação. Saiba estar ali inteiro. Não negue, não vire as costas para os outros, né? Fazendo, não estou interessado. Não faça isso. Não faça. Não fique conversando com seu filho, mas você está de costas porque você está lavando louça. Para um pouquinho, sai desse automático, dessa correria. Olha, vira o corpo. Olha, e olha nos olhos. Você vai ter um ganho muito grande por você treinar o olhar para as pessoas. As pessoas perderam isso. Elas se distanciaram disso. Devido à correria, devido a questões internas que elas não estão sabendo lidar com as próprias emoções, né? Muitas vezes você não foi notado.
o seu pai, a sua mãe, quando você era criança, não conseguiu parar para também te ouvir na sua necessidade, te ouvir dentro da sua aflição, dos seus próprios medos, não sabia como conversar. E é só que eles deram o melhor. E essas dores precisam ser curadas, porque está atrapalhando você. Dependendo da dor que você carrega, você está muito machucado, ferido e fechado, e não aberto e bom ouvinte. Você se torna uma pessoa com comportamentos de defesa, sai mais agredindo do que vivendo uma coisa boa. Está sempre pronto para dar aquela... Se falar, vai levar. Se falar, já vai levar. Pronto para briga, o tempo todo. É difícil assim. E as pessoas que sofrem de transtorno, como eu havia dito no início, são pessoas que vão precisar ter ajuda médica, sim, vão precisar de medicação, sim, mas acima de tudo também precisa aprender a ser flexível e precisa romper com o ego, né? Eu tenho que romper com isso, eu não posso estar querendo só ganhar, eu também tenho que me permitir perder. Porque perder é saber também olhar para o outro dentro daquilo que eu não tenho concordância, mas ser flexível a ouvir. E tudo bem, e tá tudo bem, eu preciso ouvir. Senão eu vou viver como, gente? Como é que vocês vão viver dentro do lar desse jeito? Já não tá fácil, já não tá fácil. E você não tá permitindo esse contato, né? Da conversação, da comunicação, do ouvir. Ouvir é muito importante, vai te aproximar muito do amor. Muito, 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 muito. As pessoas vão se sentir muito inteiras perante a sua presença. Elas vão embora lembrando do teu olhar, do teu olhar. Olha que bacana, porque muitos estão voltados com a mãozinha no celular e não estão interagindo mais, olhando nos olhos e muito menos disposto a ouvir o outro, tá? Então, pessoas que falam demais, falam incessantemente, olha para você, para com esse barulho, com essa briga, respira, conversa de uma forma gostosa, você vai conseguir se expressar, você só precisa confiar em você. É isso que acontece, quem traz muito barulho. Precisa aprender a confiar em si mesmo, para poder também passar aquilo que tem vontade para expressar. Eu desejo sinceramente que você possa entender esse processo dentro de você, de uma forma muito simples na prática, né? Porque a prática é você começar a treinar isso com a sua própria família, seu trabalho, né? A colega, não importa quem seja, que vai estar com você, ao seu redor. Eu quero muito que você passe a ouvir. Ouvir é importante. O silenciar para deixar que o outro tenha vez é um ato de humildade. Né? Eu vou silenciar para ouvir o outro que ele está falando comigo. É um ato de humildade, para que você também se conecte com aquela pessoa de forma inteira, presente, vivendo no aqui e agora, para ter a melhor relação, para ter o melhor da comunicação. Muitas brigas ocorrem por você atropelar o outro está falando, você falou junto. O outro falou, você já falou, né? Na mesma altura ou até mais alto que o outro, porque você sabe que você não pode perder, né? Então, cuidado. E quem é pai, quem é mãe, existe uma grande importância, né? Eu estou conduzindo meus filhos, né? Mas eu não posso me perder no excesso de autoridade, porque se eu me perder nisso, eu vou romper esse vínculo de mãe e filho. Então, eu preciso também entender até que ponto eu me comunico. Disciplina é importante, principalmente para as crianças, mas eles vão crescendo, eles vão ganhando autonomia, eles vão ganhando voz, eles querem falar. Então, eu tenho que me posicionar de uma maneira boa perante os meus filhos, porque o exagero da autoridade vai fazer com que eu me perca da comunicação. Então, eu quero que você reflita em tudo isso, tá? E tire o melhor proveito. E todo mundo aqui que um dia não foi
ouvido, não foi notado, porque essa sensação que dá, né? A pessoa não me notou, ela me ignorou, ela virou as costas, ela não se interessou, então não estava importante o que eu estava falando. Seria isso? Não está importante? Né? Então, fica uma dor de rejeição, né? Uma dor da negação. E eu quero que você supere isso. Eu quero que você olhe para você e que você passe a viver mais do momento presente. Então, na sua vida, o que tem acontecido com você? Pessoas às vezes gritaram com você: você é isso, você é aquilo, e você perdeu a sua voz naquele momento. Ficou assustado. Supera, perdoa. Tá todo mundo aprendendo. Ninguém nasceu sabendo. Mas se você ouviu e tirou proveito da nossa conversa, você vai começar a se entender. Sabe? Se você foi aquela criança que estava lá na carteira da escola e que você tinha medo de levantar a mão quando a professora perguntava algo, vamos superar isso? Levanta a mão. Ah, eu sei a resposta! Para que todos da sala possam te ouvir. Isso chama-se voltar a olhar para dentro de você e ver que você pode falar das suas ideias. Você cresceu e você pode falar. Você pode falar tudo que você tem vontade, porque muitos podem te ouvir. Então não tenha medo, não fica fechado no seu mundo, porque ficar fechado no seu mundo é sofrer muito. Fale com as pessoas, porque falar é importante. Falar pode te ajudar a te curar. E ouvir com compaixão, com entrega, você também pode ajudar o outro a se salvar. Ouvir a alegria e o sucesso do outro é poder dar um grande abraço e aprender com o outro. Puxa, que legal, cara, você é show de bola, hein? Bacana o que você fez na empresa, tal, uau, adorei ouvir isso de você. Nossa, é tão bom. Não vamos viver só de dor de cotovelo, né? Vamos aprender a compartilhar do sucesso, da alegria. Vamos aprender a viver bem com todo mundo. E para aprender a viver bem, eu preciso saber escutar. Então que você aprenda, no primeiro momento que você tiver agora, que a gente vai desligar, aprenda a se ouvir e aprenda a ouvir o outro. Se conecte com você, que você vai conseguir se conectar com o outro também, tá? Ó, um beijo, boa noite. Espero que essa live tenha feito uma diferença para você. Compartilha comigo, manda no direct, que isso faz toda a diferença para eu ver o quanto eu estou conseguindo contribuir com a sua vida, tá bom? Tamo junto, tá? Compartilha aqui, ó, as coisas que vocês estiverem fazendo comigo. Depois vai ter um sorteio e aí eu vou dar um presente pro ganhador, é claro. Tá bom? Uma boa noite e que vocês possam se tornar pessoas que são boas ouvintes na vida com todo mundo. Boa noite para vocês.